deve ser a história das nossas vidas. E Davi deixou um exemplo, deixou um legado para nós, como cristão hoje. E esse é um verdadeiro exemplo de um homem de Deus, humilde, simples e com muita sabedoria. E nós hoje devemos nos espelhar em Davi, para todas as áreas das nossas vidas, na área sentimental, na área das finanças, no casamento. Então vamos lá, ler 1 Samuel 17, no versículo 40, que diz assim: em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e colocou no seu bornal de pastor. Isso é uma espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro filisteu. Quando Davi tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos de pedra e colocou no seu alforje de pastor, lançou na mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Uma coisa interessante, irmãos, é que nós devemos ser como Davi. Davi era um homem simples, humilde, e ele tinha estratégias que hoje muitos de nós não nos damos conta. Davi ele era um homem tão sábio, mas muitos não tinham conhecimento da sabedoria de Davi, porque ele estava lá cuidando das suas ovelhas. E sempre se ouvia falar que Davi matou o urso e matou o leão. E a gente, quando começa a ver a história de Davi, Davi era um homem simples, ele era um homem franzino comparado com seus irmãos, mas ele tinha muito mais sabedoria. E eu creio que ninguém entendia como Davi conseguiu matar um urso e um leão. O pessoal não entendia isso. E eu creio que Davi ele guardava esse segredo na vida dele, e ele nunca contava isso para ninguém. O pessoal só sabia. E ninguém pensava assim: poxa, como é que pode um homem daquele tamanho matar um urso e um leão? Davi já tinha muita experiência com a funda. E eu creio que muitos não se dão conta de que, assim como Davi matou Golias, eu não creio que Davi tenha encarado um urso e um leão. Quem já viu um urso, ele dá 2 da nossa altura, ele é muito alto. Só quando ele fica de pé já dá medo. Se você olhar um leão dentro da jaula, você já fica com medo do leão. Porque é um bicho muito forte, é um bicho muito poderoso. Ele é muito grande. E eu não creio que Davi tenha encarado o urso de, vamos dizer assim, cara a cara. Não. Quando Davi matou o leão, eu creio que ele já tinha experiência com a funda. O que Davi fez com o leão, ele fez com Golias. O que Davi fez com o urso, ele fez com Golias. E eu creio que pouca gente sabia disso, que ele provavelmente teria acertado na cabeça do leão com a pedra que ele escolheu de forma muito sábia. E eu creio que ele tenha matado o urso da mesma forma. Eu creio que nenhum de nós encararia um inimigo tão grande. E ninguém sabia que realmente Davi estava preparado para encarar o gigante chamado Golias. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia das estratégias de Davi. E uma coisa interessante, que Davi ele era um homem tão estrategista, que ele escolheu 5 pedras. E aquelas pedras elas foram selecionadas. Quando Davi se aproximou do gigante, eu creio que ninguém sabia o que Davi ia fazer. Mas Davi já sabia. E ele era um homem tão sábio, e ele era um homem tão experiente, mas ele tinha estratégia. Ele levou 5 pedras, mas ele sabia que com a primeira pedra ele já ia derrubar o gigante. Porque ele já tinha a experiência do urso e de um leão. Mas aquelas pessoas que estavam ali assistindo não tinham noção. Todo mundo estava esperando que Davi fosse massacrado pelo gigante. Porque Golias ele já tinha matado muitos. Todos que ali tentaram encarar o gigante Golias tinham morrido. E todos estavam ali com penas de Davi, porque Davi era um homem muito pequeno. E é assim que devemos ser na nossa vida, no nosso casamento. A gente deve ter estratégias para derrotar o inimigo. E quais são as estratégias? A estratégia de Davi foi escolher 5 pedras. E ele só usou uma. Então nós devemos, na nossa vida, no nosso casamento, ter várias estratégias para quê?
para poder encarar o inimigo, porque se a primeira falhar, nós temos a segunda. Se a terceira falhar, nós temos a quarta. Então, as estratégias para lidar com as pessoas, primeira é o amor, né? O amor nunca falha, é verdade, mas nem todos estão preparados para receber uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, né? Então nós temos que usar de outra forma para abençoar as pessoas. Eu creio que Davi, na sua vasta experiência, que ele tinha como segredo para ele, ninguém sabia. É o que nós temos que ter. E qual é o nosso segredo? É ter Jesus. Jesus é o segredo número 1. Porque se a gente chega diante do inimigo, diante das circunstâncias, diante do gigante, muitos podem olhar para você, olha, ele vai ser derrotado. Não, mas quando a gente lança a mão do nome de Jesus, do poder de Jesus, do poder que há na cruz, aí sim, nós somos vencedores. Então, a cada talento que nós temos, da humildade, da sabedoria, da mansidão, eu creio que cada parte dessa, vamos dizer assim, do fruto do Espírito Santo que nós temos na nossa vida, é isso que vai fazer com que a gente vença cada gigante. Eu creio que na nossa vida, assim, de cada dia aparece um gigante. E cada dia a gente sai de casa para derrotar um gigante. E se você não tem estratégia para derrotar esse gigante, a gente sai derrotado. E Deus fala conosco a verdade. Eu creio, gente, que nós temos na nossa vida um buraco negro. O que é um buraco negro? Buraco negro é um pecado, e o pecado nos atrai. É uma coisa interessante que você vai para esse buraco sabendo que ali é morte na certa, mas nós somos atraídos pelo pecado, pela coisa bonita, vamos dizer assim, e aquilo está ali oculto e a gente quer saber como é que é. E quando a gente chega lá e a gente conhece que o pecado é algo, vamos dizer assim, aparentemente bom, e a gente não consegue sair daquele buraco negro. Então nós temos isso na nossa vida, que é a marca do pecado. Mas nós temos a marca de Cristo. É aquilo que nos livra, é aquilo que nos faz vencer. Assim como Davi venceu, nós também podemos vencer. É só lançar mão das estratégias que Deus nos dá, que é a palavra de Deus. E se a gente estiver em conformidade com a palavra de Deus, com certeza vamos ser sempre vencedores. E a palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós, né? E essa palavra é que nos vai fazer vencer a cada dificuldade. Assim como Davi, ele usou apenas uma pedra para derrotar aquele gigante, nós podemos usar também só a palavra de Deus e a oração. E aí sim, aí não haverá gigante algum que vá nos derrotar. Nada, nada nem ninguém. Então que essa palavra possa ficar no nosso coração, para que nós possamos lidar com a nossa família, com o nosso casamento, com os nossos filhos, dentro da palavra. Isso depende do nosso estilo de vida com Deus, com a palavra de Deus. Essa é a estratégia que nós, como cristãos, devemos ter para vencer a cada momento, a cada circunstância. Assim